Olá, todos nós estamos diante de muitos desafios da vida e um deles é aprendermos a lidar com a diferença ou as diferenças que nos habitam. Ninguém é igual a ninguém. Não há um ser humano vivo que seja exatamente igual a um outro ser humano vivo. Pelo contrário, nós somos distintos ou singulares. Pode pegar dois irmãos, gêmeos, idênticos, nasceram praticamente no mesmo momento, têm a mesma mãe, o mesmo pai, tudo aproximando-os, mas há um momento em que há um divisor de águas. O fulano e o ciclano são pessoas distintas, singulares. Se as diferenças nos habitam, o caminho da tolerância possivelmente é um caminho necessário para que eu e você possamos habitar em sociedade e não nos matarmos. Imagina no momento em que nos deparamos com as diferenças que nos cercam, porque ninguém é igual a ninguém, e se formos intolerantes ao extremo, olha, a nossa convivência social será insustentável. Então, de certo modo, quando olhamos para a realidade de quem nós somos, a realidade da multifacetada sociedade na qual nós vivemos, certamente precisamos ser tolerantes. Mas eu quero pensar com você a respeito de um aspecto da tolerância que eu compreendo como um grande perigo, especialmente um grande perigo para a família. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa tarde de domingo. Veja só o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui temos então o escritor de Gênesis trazendo para nós uma compreensão muito clara. E essa palavra ela é dita a Abrão, que depois se torna Abraão, pai das nações. O Senhor fala com Abrão dizendo: Abrão, eu tenho uma meta, eu tenho um grande objetivo. Essa meta, esse grande objetivo é que as famílias da terra sejam abençoadas. Então estou escolhendo a sua família e através da sua família as demais famílias da terra também serão afetadas por aquilo que eu estou compartilhando com você. De forma que, naturalmente, abençoando a sua família, você se tornará um canal para que outras famílias também sejam abençoadas. É isso que o Senhor está falando com ele. E quando então olhamos para esse texto, o que nós temos é a certeza absoluta de que a meta de Deus é famílias. O coração de Deus se inclina em direção às famílias. Naturalmente, nós também sabemos das Escrituras Sagradas a presença e a realidade do mal. Satanás e seus demônios não só existem, como agem e operam na terra. E desde o Jardim do Éden, nós temos ali um levante contra a família. E nunca mais a família deixou de ser atacada. E muitas foram as estratégias usadas por Satanás, pelo inimigo das nossas almas, pelo reino das trevas, para que a família fosse danificada, comprometida, corrompida. No entanto, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, apesar de todo o ataque à família, a opinião de Deus sobre a família não alterou e a família continua lutando para sobreviver. Não sei se você consegue perceber isso próximo a você, talvez na sua própria família, mas estamos vivendo um tempo de um grande levante contra as nossas famílias. E muitas são as estratégias usadas para que esse levante contra a família se efetive e possa levar o seu casamento ao fracasso, levar à desconfiguração do seu lar, a uma tragédia na sua casa, e aí é imensurável as consequências advinda ou resultada dessa configuração de uma família decadente. A palavra de Deus nos diz, e é quem pronuncia, é Josué, lá no capítulo 24, verso 15, ele diz o seguinte: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, ao se pronunciar, ele está dizendo: eu e minha casa estamos em unidade. Eu e minha casa estamos em concordância, e nessa concordância concordamos em amar e servir ao Senhor. Naturalmente, ao falar sobre isso, ele não está falando que ele era um cara intolerante para com a opinião da sua casa e impôs algo, não. Havia uma concordância, uma unidade.
e ele sabia que a melhor saída para lidar com quaisquer desafios da vida, inclusive os desafios da família, é mantendo a família em torno da presença de Deus, mantendo a família em torno da vontade absoluta do Senhor. Talvez você não entenda muito bem, e é provável que seja um desafio para todos nós, mas nós precisamos, e precisamos mesmo, é uma necessidade de última hora, fazer ou tomar uma posição de equilíbrio em relação ao tema tolerância. Veja só, quando a gente ouve a palavra tolerância, como eu dizia no início da minha fala, soa como uma coisa muito boa, uma postura politicamente correta, uma postura em que eu respeito o outro, eu compreendo as diferenças, mas há um aspecto em que a tolerância pode ser perigosa. Talvez você já tenha ouvido falar que a família, ela é a célula da sociedade. Já ouviu falar sobre isso? Bom, eu já ouvi algumas vezes. A família é a célula da sociedade. Bom, se a família é a célula da sociedade, estamos vivendo hoje um grande câncer social. E que câncer é este? Eu diria a permissividade moral. Nós não precisamos ser intolerantes a respeito de muitas coisas, mas precisamos da intolerância quanto à permissividade moral. A nossa sociedade está valendo tudo. É o que os nossos filhos ouvem lá fora, no colégio, nas ruas, nas redes sociais. Eles estão recebendo informações, a esposa, o marido, a família de forma geral, está recebendo informações de uma cultura permissiva, absolutamente permissiva, de maneira em que essa permissividade moral tem se tornado um câncer social. E as famílias estão morrendo, os casamentos estão em frangalhos, a relação pais e filhos está virando um caos, tudo porque estamos praticando a permissividade moral. Nesse ponto, eu diria, não dá para ser tolerante. Não podemos tolerar tudo. Não pode tudo. Pensa, num princípio muito interessante. Imagine um quartel sem lei. Imagine um colégio sem lei. Imagine um trânsito sem lei. Imagine uma sociedade sem lei. Vira um caos. Aliás, uma anarquia completa. Agora imagine a sua família sem lei, em que lá pode tudo. Em que não há regras, não há limites, não há figuras de autoridade, não há sanções, não existem punições, vale tudo. Infelizmente, os pais estão extremamente ausentes de casa, correndo muito, trabalhando muito, viajando muito, e essa falta da presença de um pai e de uma mãe dentro de uma casa tem gerado uma situação favorável a essa permissividade moral. Não tem ninguém lá para dizer pode ou não pode. Não tem ninguém para ter tempo, sentar com aquele menino, com aquela menina e explicar os limites das coisas, falar sobre a vida, mostrar a necessidade de respeitar limites, de respeitar figuras de autoridade. Nós estamos vendo esse tempo de uma grande permissividade moral. E essa nova geração, ela está depondo contra a família, está se levantando contra a família, mesmo sem perceber que está fazendo isto. De maneira em que as famílias estão sendo afrontadas com esse padrão de comportamento. Quando olhamos para a realidade social, fizemos uma análise rápida dos últimos anos, vamos pensar a década de 60 para cá, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, um movimento chamado de divórcio sem culpa. Foi uma cultura que experimentou essa realidade entre as décadas de 60 e 70. Depois temos, nesse próprio período, o que é chamado de uma cultura de não casamento, sexo, drogas e rock and roll, muita liberdade. E hoje nós temos aí uma situação também grave, decorrente dessas anteriores, que é uma epidemia de adolescentes grávidas e de pais precoces. Só para você ter uma ideia, então nas últimas décadas, nos últimos 40, 50 anos, estamos vendo um tempo em que a família está sendo frontalmente atacada e eu resumo tudo isto em permissividade moral. Precisamos tomar as rédeas da situação. Precisamos acordar, você que é pai, você que é mãe, toma cuidado com o excesso de sim. Os nossos filhos estão indagando de nós. A esposa, o marido têm feito perguntas e na falta de negativas, ou seja, quando há um excesso de sim, você então dá uma voz de liberdade, uma permissão para o erro e naturalmente isso tem um preço e normalmente não é um preço barato. Alguém já estudando sobre os grandes impérios afirmou o seguinte,
que os grandes impérios caíram a partir de alguns erros ou de algumas características ou posicionamentos. E os grandes impérios, como o Império Romano, de repente olhando para o Império Babilônico, os grandes impérios caíram, por exemplo, por relativar ou tornar relativa a moral. A moral não pode ser uma coisa relativa. Honestidade é honestidade. Não dá para arrumar outro nome para isto. Respeito a um idoso é respeito a idoso. Não dá para arrumar outro nome para isso caso esse respeito falte. E as pessoas começam então a, de forma politicamente correta, dar outros nomes para aquilo que é falta de respeito, para aquilo que é desonestidade, para aquilo que é infidelidade. E aí nós precisamos entender que essa postura de tornar relativa a moral ou relativo à moral traz um prejuízo muito grande. Impérios caíram, imagine a sua casa. Não pode ser relativo. Honestidade, eu dizia, é honestidade. Mas não tem mais. Honestidade é honestidade. E a gente precisa voltar às origens, talvez dos nossos avós, e relembrar de momentos em que a moral não era tão relativa assim. É óbvio que há uma flexibilidade, porque não dá para pensar sobre a moral de uma tribo indígena e a moral de um homem urbano. Mas existem princípios gerais que norteiam a sociedade. Uma outra questão interessante é a perversão e a animalização do sexo, ou o hedonismo. A luta do ser humano de ter prazer a qualquer custo, o prazer pelo prazer, então torna um sexo uma ação bestial, ou uma postura bestializada, quase de bicho, em que você não consegue ver mais aquele lado positivo da sexualidade, que é uma dádiva de Deus, um privilégio dos céus para os seres humanos dentro do matrimônio. Um outro aspecto é a perda dos vínculos familiares. Olha que coisa interessante, impérios caíram por quebras de vínculos familiares. E não é isso que está acontecendo? Quantas famílias estão tendo seus vínculos enfraquecidos, quebrados, empobrecidos, em que pai quase não fala com filho, em que marido e mulher poucos se encontram, em que a conversa se dá de forma superficial. Um último detalhe, a explicitação ou a postura em favor do ocultismo, ou seja, um grande manifesto espiritual em que a marca é o sincretismo, a presença de muita coisa dentro de um lugar só, ocultismo, sincretismo, paganismo e etc. Mas eu quero focar aqui em duas questões. O momento em que a moral ela é colocada como algo relativo e o momento em que os vínculos familiares se perdem. Isso levou impérios à queda e pode levar a sua família também à queda. Então, toma cuidado com essa tolerância. Não é inteligência. A tolerância, ela tem o seu lugar. Eu não posso ser intolerante para com alguém porque é de classe social diferente da minha, ou de cor de pele, ou alguém que de repente tem um poder econômico diferente do meu, ou tem um sotaque diferente do meu. Eu não posso ser intolerante. Eu preciso aprender a lidar bem socialmente, como alguém civilizado. Mas a tolerância tem o seu limite. E precisamos aprender a sermos intolerantes quanto a essa permissividade moral que está cirandando, está circulando a nossa família, que tem promovido um grande desastre familiar. O meu desejo é que você abra os seus olhos e aprenda a dizer não, a mostrar limites, a demonstrar a partir da sua figura como pai ou de mãe, fundamentalmente pai e mãe, que existe autoridade nessa casa e que nem tudo pode muita coisa, porque somos também marcados pela liberdade, mas não pode tudo. É preciso ser tolerante quando necessário, mas intolerante quanto à permissividade moral. Que Deus nos ajude a vencer esse câncer social e a sermos células da sociedade, portanto famílias mais ajustadas, saudáveis e abençoadas. Que Deus nos ajude a isto. É o que eu suplico ao Senhor nessa hora, que Deus nos ajude a todos que temos família e que amamos a família. Amém.